Uma dúvida bem comum de quem está escrevendo um livro é como publicar ele depois. No Papo de Autor número 2 e no Papo de Autor número 5 já falamos sobre publicação tradicional, publicação paga, publicação independente, financiamento coletivo. Mas existem muitas outras formas de levar seu livro para o mundo. Hoje vamos falar sobre o Wattpad, uma plataforma totalmente digital que permite publicação gratuita. É gratuito para publicar e é gratuito para ler. E a parte mais legal, rola uma interação entre escritor e leitores. E uma vez que o seu trabalho se destaque por lá, muitas portas podem se abrir. Mas como funciona o Wattpad? Como faço para publicar? Vale mesmo a pena? É esse o assunto de hoje, aqui no Papo de Autor. Começa agora Papo de Autor. Aqui quem fala é a Karen Soarelli, autora de A Joia da Alma e da série Crônicas de Miríade. Eu já publiquei 5 livros de fantasia, sendo que um deles vocês encontram na íntegra no Wattpad. E eu trouxe aqui hoje 2 pessoas que são aí os reis do Wattpad. Eles sabem tudo, eles têm zilhões de leituras e eles estão aqui pra me ensinar, porque, pra ser bem sincera, só hoje eu descobri que dá pra mandar mensagem inbox pelo Wattpad e tinha um monte de mensagem de 5 anos atrás esperando pra ser respondido. Ok. Então temos a Jota Oliveira. A Jota, se apresenta pro pessoal. E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está escutando. Sou a Jota Oliveira, sou host de um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor, e eu sou autor do Romanceadas Pingentes Imortais pelo Wattpad, e eu passei agora, depois dos últimos 10 segundos, a ser pró-monarquia também, após ser chamado de rei de alguma coisa, né? E, enfim, né, vamos bater um papo aí sobre o Wattpad. Eu não tenho zilhões de leituras como o Felipe Sali, mas a gente aprendeu alguma coisinha aí nesses tempos. Ah, e acho que dá pra falar também que eu sou o vencedor do Prêmio Watts esse ano, né? Na categoria Criadores de Universo. Muito legal. Perdão, Contadores de História. Só... Cara, eu a categoria que ele venceu no Cara, eu tenho um delay, porque Okay. assim, Criadores de Universo é o nome de um dos episódios do meu outro podcast, né? E aí, cara, não sei, eu tenho uma dislexia com isso, apenas aceite. Tá, qual que é a categoria que você ganhou? Contadores de Histórias. Ah, Contadores de Histórias com o Asas Pingentes Imortais. Isso, exatamente. E nós temos aqui Felipe Sali. É assim que fala o seu nome? É Sali? Isso. Porque eu só li. Felipe, se apresenta. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Sali, eu sou autor, eu escrevo livros para jovens, eu sou autor de Mais Leve que o Ar, que foi publicado pela editora Lote 42, e de diversos outros livros que estão no Wattpad e na Amazon. O Felipe, ele tem 1 zilhão de leitores, né? Mas ele também tem 1 zilhão de livros. Quantas coisas você publicou antes do Mais Leve que o Ar, Felipe? Antes do Mais Leve que o Ar, eu tinha publicado mais um livro no Wattpad, que se chamava Ike Perspectiva. E depois eu sinceramente não lembro direito o número, foi alguns livros. Perdeu as contas já. Vai falar de mim aí que não lembro qual categoria eu ganhei, o cara não lembra nem o que ele publica. Aí, ó. É verdade. Teto de Vidro é uma delícia, cara, adoro. Eu tenho outros 2 pela editora Abril, são 2 nomes parecidos, inclusive Mundos Paralelos, que era só com autores do Wattpad, que foi bem legal, e o Realidade Alternativa, que é com vários outros autores também, que foi publicado uns pelo selo da Super Interessante e outro pela Mundo Estranho. Aí na Amazon tem um livro chamado Não Me Olhe Assim, e no Wattpad os outros livros que são mais populares é o Jéssica, e é isso aí. E você é também embaixador do Wattpad no Brasil? Eu faço eu cumpro essa função também. Tá, daqui a pouco eu vou te perguntar o que é isso. Pois bem, pessoal, lembrando que esse podcast está disponível no site do Papo de Autor, nos agregadores de podcast e também no YouTube. Então siga aí, participe também no nosso grupo no Facebook e fique sempre por dentro das dicas e novidades. Tá, beleza, vamos começar pelo básico. Esses dias eu tava no grupo do Papo de Autor e conversa vai, conversa vem, sempre surge alguém perguntando como publicar o primeiro livro, né? E tem várias opções.
geralmente são opções muito onerosas. O autor tem que colocar dinheiro para publicar, especialmente se for uma versão impressa do livro. E, claro, não é todo mundo que pode arcar com isso. A primeira coisa que a gente fala é: coloca seu livro na Amazon, coloca seu livro no Wattpad. O mais importante, especialmente para um autor que tá estreando, tá entrando nesse mundo ainda, que é o caso dessas pessoas que fazem essas perguntas, o mais importante é mostrar o trabalho delas para as pessoas, né? Uhum. E eu reparo que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o Wattpad. A pessoa tá chegando agora e não conhece ainda. Então, vamos lá. Felipe, diga-me você que é o embaixador do Wattpad, o que é o Wattpad? Eu costumo comparar o Wattpad a uma espécie de YouTube para livros. Porque é um lugar, uma plataforma onde você pode colocar o seu livro lá de graça, as pessoas podem ler de graça e elas vão comentar nos capítulos, você vai poder responder elas, ter essa interação, conseguir seguidores para os seus próximos trabalhos. Então eu falo que é uma mistura de uma rede social com o formato de um e-book, né? E é basicamente isso. A diferença para a Amazon, por exemplo, é que a Amazon é uma plataforma onde você baixa o livro e você lê no seu Kindle. No Wattpad você está lendo online, direto na plataforma e interagindo com o autor e com outros leitores também. E como que é essa interação? Você lendo, você pode comentar no capítulo, no final do capítulo, ou escolher um parágrafo, uma linha que você queira comentar da história, assim. E quando você lê no Wattpad, isso se torna um hábito assim, viciante. Você quer comentar enquanto você está lendo. E aí, você abre um parágrafo, por exemplo, para comentar alguma coisa que você gostou muito, ou que você não gostou, ou etc. E aí tem, 200 outros leitores que estão comentando aquele mesmo parágrafo e iniciaram um diálogo sobre aquela parte do livro. E, sei lá, criar uma teoria sobre aquela parte do livro. E aí você lê e conversa com essas pessoas, né? Responde o comentário, vê o que as outras pessoas estão comentando, e o autor responde também, interage. É bem legal. E o mais bacana também é que é um aplicativo massa para celular, né? Então você lê no metrô, na rua, na fila do mercado. Nossa, mas as pessoas criam teorias? Todo mundo aqui é leitor, todo mundo sabe como funciona, né? Você tá respondendo a história o tempo todo. Então você tá aquele, não acredito, que legal, eu acho que essa pessoa é uma traidora, eu acho que essa pessoa é alguma coisa, acho que vai acontecer isso na história. A diferença é que antes você lia, você ficava só pensando nisso com você mesmo, ou você acabava soltando assim, né, lendo você fala, né, não acredito, e as pessoas olham pra você que nem um maluco. E agora no Wattpad você escreve isso, e você conversa com as outras pessoas. Então o que aconteceu com um livro meu, por exemplo, eu tinha uma personagem que no começo do livro ela era odiada, e aí eu vi as pessoas comentando, eu odeio essa pessoa, eu odeio essa menina, eu odeio essa personagem, não sei o que, não sei por que ela tá na história. E aí, à medida que o arco narrativo dela foi sendo escrito, e aí ela foi, né, amadurecendo e tendo mudanças, eu vi assim exatamente as pessoas reagindo a cada ponto desse arco narrativo. Falando, aí, agora ela teve uma atitude interessante. Não, agora eu entendi o passado dela, não sei o quê. E aí no final tava, eu amo essa personagem, eu amo essa menina, melhor personagem. Esse é o tipo de coisa que um autor, antes, pouquíssimo tempo atrás, ele tinha esse feedback, mas ele escrevia o livro, revisava, mandava pro editor lia, e aí mandava pra, né, a editora publicava, ia pra gráfica, e aí imprimia milhares de exemplares, depois distribuía pro Brasil inteiro, e aí faziam o marketing, aí alguém comprava, aí alguém arrumava um tempo de ler esse livro que ele comprou, e aí escrevia uma carta, aparecendo no evento e falava pro autor aquilo. Agora você escreve, você publica e em 15 minutos tem 100 pessoas, 150 pessoas reagindo à sua história. Pro autor isso é bem legal, pro autor iniciante principalmente é legal para você treinar a sua escrita, né? Saber como você impacta um leitor, né? E aí a internet possibilita isso, o Wattpad é uma plataforma excelente pra ele. Mandava uma carta, né? Eu já mandei certa vez um e-mail para um autor, acho que ele era neozelandês. Como é que fala? Neozelandês. É, isso. E, cara, imagina o tanto de etapas que teve que passar para esse livro chegar até mim. O cara tinha escrito esse livro 4 anos antes, no mínimo, sabe? Sim. O Felipe, ele falou ele comparou o Wattpad ao YouTube. Eu acho uma comparação muito boa, só que as pessoas, acho que principalmente aqui no Brasil, a gente não usa tanto o YouTube
como se fosse uma rede social, né? Mas o YouTube, ele tem todos os pontos de uma rede social, apesar de uma grande maioria não usar ele para isso, né? Interagir uma pessoa com a outra, adicionar as pessoas para saber o que elas estão seguindo e seguir também e tal. E aí, nesse ponto, é por isso que eu falo que o Wattpad, pra mim, ele é um pouco mais próximo de uma rede social de escritores e leitores do que um YouTube, assim. Até porque, né, seria muito legal, mas não tem um AdSense, né, pro Wattpad. Seria incrível se tivesse. Mas o Wattpad, ele é uma plataforma que ele proporciona várias coisas, como interação, as pessoas se adicionarem, poderem abrir chat de bate-papo. É realmente uma comunidade ali dentro, em que você, através de tags, também pode ser mais relevante ou menos. Enfim... tem os concursos também que são feitos por determinados perfis, que inclusive me lembram muito as antigas comunidades do finado Orkut, né? Em que as pessoas interessadas em um determinado gênero literário conseguem entrar ali para buscar várias, tipo, os livros que mais estão bombando naquele gênero dentro da plataforma. É bem interessante para mim o Wattpad nesse ponto, porque isso facilita muito essa troca com o autor e o leitor, mas não só é realmente uma troca, não só quem lê também pode ser lido pelo autor que ele está acompanhando. Simplesmente por afinidade, porque a plataforma ela permite isso. Você conversa com a obra do teu autor enquanto está lendo, né? E isso traz uma interação que o livro ele não consegue trazer, mas nem na época das cartas, ao meu ver, né? Porque é uma coisa muito dinâmica, né? Uma coisa bem tipo internet, né? Sim, e tem essa questão de que você não precisa escrever o livro inteiro antes de publicar, né? Me diga uma coisa, vocês dois publicaram capítulo por capítulo? Todas as vezes eu publiquei capítulo por capítulo. No começo eu escrevi o livro inteiro e aí eu publicava um capítulo por semana lá. Só que ultimamente por algum motivo assim, fez muito mais sentido pra mim escrever enquanto eu publico. Então, os últimos livros, assim, eu ia escrevendo e publicando e as pessoas iam comentando e eu escrevendo e tal, mas sempre um capítulo de cada vez, até por uma questão de hábito das pessoas que leem no Wattpad, né? As pessoas acompanham como se fosse uma série, sabe? Então, elas gostam de... Você publicou um capítulo agora, e aí você esperar uma semana pra saber o que aconteceu com aquele personagem até lá. Você tá, como a gente falou, né? Você tá conversando com outros leitores e criando teorias. Exatamente. Eu acho que o ideal no Wattpad aí é o ponto que eu acho que mais parece o YouTube mesmo, que é você ter uma periodicidade ali de conteúdo que você vai publicando na plataforma, e aí as pessoas vão dando os feedbacks contínuos ali conforme você vai publicando os capítulos, as cenas, enfim, como você quiser chamar. E aí, é interessante esse ponto, porque você vai conseguindo, em comparativo com os comentários, você vai saber mais ou menos em que ponto está a sua obra com relação a ritmo, né? Aí já falando tecniquez, né? O humor do leitor, conforme ele está lendo uma determinada parte, tá uma parte muito dramática, você vê ele sofrendo ali, né? Que é a parte gostosa. Mentira, não é? Não, é bom sim, é bom ver o leitor sofrendo. É bom. Mas, enfim... E tudo isso, inclusive, depois tem uma opção também no Wattpad que você consegue dar uma olhada em os dias que você publicou, os capítulos, o quanto eles estão sendo lidos em cada dia e qual que é a frequência de comentários de capítulo para capítulo. Ou seja, quais são os tipos de cenas que há mais interação das pessoas que leem do que outras, entendeu? Isso dá para você ter uma boa medida de o que você fez naquele capítulo que dá para você fazer nos próximos, entender mais como é que é o teu público e quais são as armadilhas que você pode usar para fisgar eles. Tem assim, quantas pessoas leram um capítulo até o final, quantas abandonaram. E aí esse tipo de coisa é maravilhoso para você saber como autor, né? Uhum. Então fazer o leitor sofrer, jogar ele em armadilha, parece bem legal esse Wattpad. É isso aí, você brinca com os seus leitores... como você faz um laboratório de escrita. Agora, falando assim, parece sádico também, né? Parece um pouquinho sádico, né? Mas... Talvez seja. Mas é. Mas acho que o mais legal, assim, foi... Por exemplo, eu sou um cara que eu escrevi livros, eu tentei publicar para editoras no modo tradicional, não consegui, fui recusado, assim, não consegui entrada para isso, e aí eu publiquei na internet, e aí, por causa do Wattpad, eu criei uma fanbase, né, uma base de leitores que acompanham o trabalho, e aí eu fui publicado no modo tradicional. Então, e eu acho que, assim, isso é uma tendência
Eu não acho, né? Eu tenho certeza que essa é uma tendência que vai acontecer nos próximos anos. As pessoas, as editoras, os editores, eles vão procurar gente que já tem sua base de leitores. Com certeza. Principalmente na nossa área de entretenimento, tal, ficção mesmo. Você já tem que ter uma base de leitores para aí sim você ir pro próximo passo, que é publicar o seu livro profissionalmente. O cara investir dinheiro lá. Antes da gravação a gente estava falando, né, sobre como o mercado editorial está passando por momentos difíceis. As editoras não têm dinheiro para arriscar, para fazer uma aposta. Seria muito legal. Eu conheço os editores, né, pessoalmente, vários deles. Eu sei que se eles pudessem, eles apostavam em gente nova. Mas eles não podem, porque eles têm uma margem de uma gordura do quanto eles podem perder de dinheiro naquele ano, o quanto eles têm que ganhar de volta aquele ano para a editora se manter viva, que não permite, né, grandes apostas arriscar. Então vale muito mais procurar um autor que já está, não só no Wattpad, está em qualquer outra rede social publicando, ou publicando por conta própria, imprimindo o seu livro e vendendo nas feiras. E eu acho que tem que ter esse primeiro passo do autor hoje em dia. Com certeza, com certeza. E isso para qualquer tipo de publicação, na verdade, porque até a Karen, quando ela estava explanando como que ia ser o episódio, mais ou menos, falando que já conversaram aqui sobre outros tipos de publicações, né, ou a publicação mais tradicional, ou algo mais crowdfunding, por exemplo. Independente do tipo de publicação que você faz, se você pagou 100% pela sua publicação, sei lá, pagou seus 20 mil reais para ter seus exemplares, até a publicação tradicional, que a editora vai mandar 5 mil livros na sua lata e você vai ter que dar um jeito de vender isso, esse é o ponto que você precisa ter uma base de leitores já consolidada. Ou, se não, né, ter um chamariz muito bom, né, ou, sei lá, ser um menino do Acre da vida aí, né, conseguir um marketing gigantesco. A base de fãs consolidada, ela serve para isso. E quando você tem o Wattpad como plataforma onde você pode colocar o seu trabalho já gratuitamente e conseguir uma interação com outras pessoas que leem, porque, sim, se no Wattpad nem todo mundo escreve, a única garantia que a gente tem é que todo mundo lê. Então, dependendo da fidelidade que você tem dessas pessoas, você já tem ali a garantia de pelo menos, uns 50, 100 livros, que já é um baita de um começo já, né? Do que você, por exemplo, ser impresso, vamos colocar o melhor dos mundos, nunca isso aconteceria, mas ser impresso de uma forma tradicional, por uma companhia das letras da vida, sem ser conhecido por ninguém. Não adianta você ter sido tradicional, porque você não vai vender. É duro, mas o mundo é esse, né? Pois é. Já comentaram comigo, assim, agente literário, né, e editor falando, antes nós não cobrávamos isso do autor porque não tinha como. Agora tem como. Então faz todo sentido cobrar isso do autor, assim. Essa iniciativa dele buscar leitores da maneira dele, assim, independente. Eu fiz a cobertura do Jabuti esse ano, o Prêmio Jabuti, né? E o cara que ganhou o Jabuti esse ano, ele publicou independente, o livro do ano. Ele pagou pra publicar o livro dele. Foi tipo foi a primeira vez na história que isso aconteceu. E diz um pouco também sobre o que vai acontecer no mercado nos próximos anos, né? Porque as livrarias estão todas em situação delicada, as editoras estão em situações delicadas por causa disso, mas as feiras e o autor independente, ele tá bombando, ele tá aquém disso, né? Não depende da livraria Megastore repassar a venda pra ele. Ele tá na feira Sim. da USP lá, ou né, na Feira Miolos, vendendo na mão mesmo. E até, de todas as formas isso faz sentido, até financeiramente, para pensar. Com certeza, com certeza. Inclusive, até saindo um pouco da literatura, existe aquela parada a publicidade que as empresas compram, por exemplo, se você tem um site, alguma coisa, ou os eventos que eles cobrem. Conta muito mais para você conseguir engajamento com qualquer empresa o número de pessoas que você leva para um local. Então, o nível de engajamento que você tem com o seu público, a garantia que você tem de tirar o seu pessoal de casa para ir te ver nos locais que você vai, isso é uma baita de uma garantia de você conseguir sucesso em qualquer tipo de mercado, né? E literatura é um deles, né? O Felipe colocou aí a Feira da USP, que até porque a gente está muito próximo dela agora, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, mas todos os eventos que você imaginar,
por exemplo, você conhecer bastante gente na Bienal, sempre lá, conversar com o pessoal, os eventos, a gente teve a Flip Hop também, que foi um puta evento legal da Companhia das Letras esse ano, da seguinte, pra ser mais exato. Flip Hop é animal, Sim, assim, todos os eventos que o autor vai, que ele consegue interagir com pessoas e automaticamente você já começa a ser visto e com mais um pouquinho de tempo, pessoas começam a ir em eventos porque você vai, isso tudo converte em uma base de leitores e, obviamente, isso não quer dizer que você tenha que fazer isso para criar amizades falsas porque você precisa vender e ponto, mas é um processo natural da coisa, né? Tipo, quanto mais você vive esse mundo literário, a tendência é que você consiga consolidar uma base e consiga aí até não só leitores e compradores, né, no caso, mas também pessoas que vão ajudar a divulgar a sua história boca a boca. E voltando, né, o Wattpad é uma dessas bases, um desses braços que possibilita esse tipo de acesso às pessoas. Querendo ou não, quando você começa a se envolver com esse mundo, com o Wattpad, com os eventos e tudo mais, você se envolve com pessoas que têm os mesmos gostos que você, né? Pessoas que gostam de ler, pessoas que muito provavelmente gostam do mesmo gênero de literatura que você. A pessoa que começou agora, tá escrevendo o primeiro livro, geralmente é uma pessoa que ainda, inclusive, não terminou o livro, tá no meio da escrita, mas já tá pensando lá na frente, tá pensando como é que eu vou publicar. Vocês já estão muitos passos à frente, já estão no evento, a pessoa já fez tudo e tá sendo vista pelas editoras. Mas como que ela chega lá? Vamos por partes. Para começo de conversa, como publicar no Wattpad? O que é necessário para publicar? Para começo de conversa, a pessoa tem que fazer um cadastro, certo? Começando do mais básico, fazer um cadastro no Wattpad, colocar lá a história dela. Em relação à capa, por exemplo, vocês fizeram a capa de vocês mesmos? Tiveram alguém para fazer? Como que vocês levaram essa questão? Eu tenho uma dica, como diria o AJ, top. O AJ usa essa expressão, não eu. Uma dica muito boa que é o seguinte. O aplicativo Canva. Tem um aplicativo chamado Canva, que é um aplicativo de design para pessoas que não entendem de design, não entendem de Photoshop. E aí você entra lá no aplicativo ou no site também, ele tem a função capa para Wattpad. E aí tem você consegue editar e criar uma capa para Wattpad usando as ferramentas dele sem precisar ter conhecimento de design, Photoshop, etc. Ele fica mó legal. Então, para quem tá começando aí, porque eu sei, né, que você não vai conseguir investir uma grana para contratar um designer para fazer sua capa do seu livro independente. Se você conseguir, parabéns, faça isso. Mas se não conseguir, tem esse aplicativo massa aí, que é o Canva. Perfeito. O link vai estar na descrição desse post. Show. Isso aí. No meu caso, o que aconteceu foi que como minha história ela se passa no centro de São Paulo, né, principalmente no bairro da Liberdade, eu tirei uma foto do bairro da Liberdade. Na verdade, um amigo meu que é fotógrafo tirou e mexeu na foto um pouco só e conseguiu deixar ela num tom um pouco mais fantasioso. Foi bem improviso mesmo, porque na real eu não esperava que a história... Na verdade, eu queria mais a publicação no Wattpad por conta de ter a opinião das pessoas, né? Não era... Eu falava, depois que terminar a história, eu, sei lá, faço uma outra capa, não sei. Não, fui bem despretensioso. Mas aí, pelo menos, um pouquinho higiênica ali, a capa, ela tá, sabe? O importante é você não mostrar que você não liga, né? Tipo, deixar lá sem capa ou colocar uma capa preguiçosa. Isso, pra mim, acho que é o que é um problema, porque aí mostra que você realmente tá sem interesse algum, zero, né? Em fazer com que as pessoas leiam a história. Mas eu acho também que você não precisa se prender muito a isso, sabe? Tem uma galera que fica, mas eu não fiz uma capa tão legal ainda, não consegui uma capa bacana, um design e tal, e aí ele não publica por causa disso. Eu tenho que reescrever meu livro pela 10ª vez. Assim, você nunca vai estar 100% satisfeito a ponto de publicar para as pessoas verem. Você tem que se forçar um pouco, sabe? Falar, não, eu vou colocar aqui e vou dar um jeito aqui. E aí você faz uma capa do jeito que você consegue, assim. No cenário ideal, ele nunca existe. Eu acho que para o artista é muito importante pensar nisso. Você tem que fazer. Fazer o perfeito que não existe é pior do que o feito que existe. Atitude. O que eu tô falando é o de não fazer, né? O que eu me referi é o não fazer a capa, né? Tipo, deixar o espaço do livro lá sem a capa, né? Sim. E vocês dão pra alguém ler antes de colocar no Wattpad? Ou escreve, publica? Hoje em dia eu escrevo e publico direto.
Eu escrevo e publico também. Na verdade, o meu romance de hoje, ele já tá terminado, só que conforme eu vou publicar, eu reviso ele todo antes, então são inúmeras modificações que eu faço, e aí eu jogo pra lá. Eu acho legal, tem uma galera que tem o beta, né, que aí, tipo, faz um grupo de amigos e pessoas que confia, ou leitores que ele conhece nos grupos e tal, e aí apresenta os capítulos antes, as pessoas dão uma opinião, aí você publica depois que passar por esse feedback, né, anterior. Mas eu, Sim. Pessoalmente, eu não sei se é a melhor opção fazer que nem eu faço, né, mas eu escrevo e publico direto. E aí eu meio que, às vezes, eu até vou corrigindo, assim, depois de publicado, sabe? Esqueci essa vírgula aqui, eu coloco de novo lá. E a vantagem de publicar digital, né? Sim, é. Mas você chega a deixar o descanso, pelo menos, ô Felipe? Tipo, você escreve hoje, aí amanhã você dá uma relida pra publicar ou não? Você terminou de escrever aqui, enfim, toma, postei. Já escreve direto no Notepad? Romances, os livros que eu deixo um descanso. Eu escrevo tal, e aí eu releio, e aí depois eu publico, né? Agora tem umas coisas que nem eu tenho um blog no Notepad, né? Que é o Caderno do Sally, que eu falo do meu dia a dia com as pessoas. Tem um livro de poesias. Poesia eu escrevo e eu publico direto, assim. Às vezes eu escrevo direto no Notepad também. Mas é uma escolha que eu faço, assim. Mas os romances, geralmente, que são os que dão mais visualização, né? Que passam das milhares de leituras e tal. Aí eu faço esse escrever, revisar, dar um dia, repensar, né? Nos rumos da história, depois eu publico. Tá, e depois que publicou, a pessoa foi lá, se cadastrou, colocou a história dela, colocou uma capa feita no Canva, que eu achei uma excelente dica. E aí tá lá publicado. Como fazer as pessoas lerem? As primeiras coisas, tem grupos no Facebook muito bons de leitores e escritores Notepad que você pode colocar o seu livro lá pra galera ler. Galera, eu sou novo, tô escrevendo um livro aqui, quem quiser, aí deixa o link lá e tal. Mas você também pode divulgar uma coisa que eu aprendi, você não precisa ser um autor profissional para agir profissionalmente. Então você pode divulgar como se fosse um livro de verdade mesmo, porque é um livro de verdade, ele só tá na internet. E aí você pode, por exemplo, como eu fiz, né, criar uma rede social boa para divulgar seu livro, Instagram, Facebook, assim, com um ritmo de postagens bacana. Sempre responder comentário de quem comenta no seu livro, tu responde lá, tu cria uma interação, a pessoa volta, assim, é legal né, fazer esse... Você tem que cultivar os leitores que estão chegando, assim, né? Você tem que buscar novos, mas aqueles que estão chegando, você tem que cuidar deles, responder comentário e tal, para eles irem voltando. Mas você também pode fazer um release e disparar para blogs, sabe? Tem os blogueiros de literatura incríveis, youtubers, booktubers. Você faz o release, manda lá o primeiro capítulo para essas pessoas, manda o link para essas pessoas, fala, se você quiser ler um livro bacana, fazer uma resenha, fazer uma parceria, alguma coisa. Eu acho que é por esse caminho, mais ou menos. Sim. No meu caso, quando eu comecei a publicar o romance no Wattpad, eu já tinha o podcast, né? Então, pra mim, eu já tinha uma base de pessoas que escutam o 12 Trabalhos, né? Que na época era um número considerável já para começar com um boom já de leituras, né? E por conta disso, meio que eu já tinha uma, em teoria, rede social para publicar, para anunciar pro pessoal que eu tava publicando. E para mim, isso daí é um pouco do que eu já tinha falado lá no começo, sobre você garantir já a base, né? E produzir conteúdo, independente de qual seja, se você tem um perfil que bomba no Instagram. O pessoal fala dos livros de youtubers, né? E o livro de youtuber nada mais é do que o livro de uma pessoa que se deu bem em uma plataforma, né? E já tem uma base naquela plataforma. Se você troca o YouTube por um blog que bomba, uma conta no Twitter que seja bastante influente, um Medium que fala sobre coisas relacionadas àquela história, tudo isso converte gente já para você iniciar tendo alguns leitores a mais já, né? E aí, conforme a sua história ela vai ganhando leituras na plataforma, automaticamente ela vai subindo no algoritmo da própria plataforma. Então você tem um sistema de ranqueamentos, né? Onde quanto mais sua história vai sendo lida, ele vai subindo. Na prática quanto mais você é lido, mais você sobe. Você vai aparecer em alguma janelinha para as pessoas, ou se alguém você escreve um romance histórico, sei lá, sobre história fascismo na Espanha. E aí outras histórias que têm um cunho histórico / político vão receber a imagem lá do seu livro como associado ao mesmo tema.
Então, automaticamente, quando você vai sendo lido, você já vai indo, né, pegando as raízes de outras histórias que parecem as suas, e você vai agregando, né, os leitores de outras pessoas. Sem falar, né, do que a gente já bateu aqui na tecla algumas vezes, que é o de interagir com os leitores, né, tanto com os que comentam na tua história, quanto também é muito interessante você também ler outras histórias de pessoas que estão no Wattpad, porque você interagir com pessoas que publicam outras histórias faz também, aumenta as chances com que elas venham também ler suas histórias. E se for um cara do Wattpad que também seja uma pessoa de influência e tal, ela ler a sua história, aparece no feed das pessoas que seguem ela, que ela está lendo a tua história. Então é meio que um círculo vicioso, uma pirâmide do bem, vamos colocar assim, né? Eu ia falar isso, que se você colocou as tags certinhas do seu livro, colocou uma capa ok, um título bom, uma sinopse legal, também tem as pessoas que vão descobrindo, né, por causa de todas essas ferramentas do Wattpad, assim, de recomendações, de sempre que alguém lê, ou dá um like, ou comenta sobre o livro, aparece no perfil dela e os seguidores dela vêm também e tal. Então a própria plataforma tem maneiras de fazer pessoas descobrirem seu livro. E aí você trabalha em conjunto, né? Enquanto a plataforma permite isso, você tá lá em outros lugares, ou no próprio Wattpad, dando um booster nessa divulgação, né? Encontrando outras maneiras de divulgar. É muito engraçado quando você pensa que o Wattpad é um baita de um simulador do que é o mercado editorial de verdade, né? Olha aí. Porque muitas das coisas que você faz ali, você vai fazer depois que você começar a publicar, ou por uma grande, média, pequena editora, ou publicar independente. Os artifícios são os mesmos. Você pode ter um livro que é mais chamativo por título, capa, depende da divulgação que você fizer, depende da entre aspas, fama que você tem, né, da base de leitores, as regras são as mesmas, né? E então acaba, quando a gente esmiuça muito, acaba vendo que a coisa é um pouco chovendo molhado, né? Porque as regras do mercado são as mesmas do Wattpad, apesar de haver um certo preconceito de muitas pessoas com quem publica no Wattpad, né? Pois é. E por que você diria que existe esse preconceito? Você já sofreu algum preconceito? Menosprezado a sua história, alguma coisa assim, porque ela está no Wattpad? Não, a minha exatamente não, mas a gente vê pelas redes que, pelo fato do Wattpad ser uma plataforma gratuita, às vezes o pessoal toma muito o Wattpad por algumas histórias de um conteúdo mais errado lá que tem ali, ou por conta de histórias relacionadas a plágio, pessoas que postam histórias de livros que já existem e que denunciando é retirado, né? Mas acaba que, de certa forma, colocando tirando um pouco o respeito da publicação por lá de algumas pessoas. Lógico que isso está mudando. Teve também, a gente tinha muito isso com a publicação independente também, né? Antes do boom do independente, existia essa ideia de que você tem que publicar pela editora só e pronto, né? Com as plataformas de financiamento coletivo é a mesma coisa, né? Acho que é uma coisa meio natural quando algo é novo para as pessoas, que seja tratado com certo preconceito, ainda mais quando a gente fala de um país que não é muito conhecido por considerar a literatura como uma profissão, né? Pois é, mas qualquer tipo de preconceito literário não está com nada. Não, é tudo que se lascar. Olha, via de regra, eu vejo esse tipo de preconceito das pessoas que nunca publicaram nada. E ficam olhando e pensando, se fosse eu faria muito melhor. E não tem muita noção do mercado, né? A turminha da minha vida daria um livro, né? Tem um cara que tentou de uma maneira que não deu muito certo, e aí ele olha pra quem deu certo e fala, porque no Brasil só dê porcaria. Sim, aí esse cara deu certo e meu não por causa disso, mas eu não sei. Tem um ponto também que eu acho que ajuda nisso, porque tem muita fanfic no Wattpad, né? Mas fanfic só adora a reputação, que fanfic é maravilhoso, cara. Sim, então, existe um preconceito foda com fanfic, sendo que assim, cara, tem umas fanfics que são sensacionais, e não só, e assim, principalmente as sátiras, né? Porque já leu a Escolha de Ana Maria? Que é a Ana Maria Braga. Maravilhoso! Ana Maria Braga e Shawn Mendes, cara. Aquilo é incrível, cara. Shawn Mendes. A Escolha de Ana Maria é porque o Harry Styles também se apaixona por ela, né? Sério? Então ela fica nesse triângulo amoroso. Caraca, eu só li o primeiro capítulo. E o conflito do primeiro capítulo é eles juntos com medo de que o louro saiba.
É maravilhoso. E é do Wattpad a grande pérola que hoje tá como meme em todas as redes sociais aí, Faustão e Selena Gomez, né? Começou no Wattpad isso aí. As pessoas usam meme, eles não sabem que é do Wattpad esse meme, com certeza. E assim, independente do... não, mas fanfic é zoado. Você pode até falar isso, que é meio trash. É ótimo que seja trash, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas boa parte dessas fanfics são extremamente bem escritas. Essa que o Sally falou, da Ana Maria Braga e do Shawn Mendes, ela não só é bem escrita, como ela tem as punchlines de humor, assim, muito pontuais que faz você chorar de rir. Então não é simplesmente um louco que foi lá e pegou uma sacolinha cheia de nome de celebridades e falou, tá, os sorteados da vez são Ana Maria Braga e Shawn Mendes, romance, pronto. Não é assim. É estranho, mas é um estranho pra ser engraçado mesmo, né? Eu não sei se eu deveria falar isso, mas exclusivamente no caso da Ana Maria Braga e Shawn Mendes, quem publicou foi um autor publicado em editora tradicional que usou um pseudônimo. Pois é. Não posso falar quem é. E agora? Eu quero saber quem que é. Pois é, cara. E se você quiser saber quem é, você pode mandar e-mail pro Papo de Autor, né? Ou se não garantir a audiência aqui, que aí quem sabe, né? Deixa o like, compartilha com os amigos. Que vai aparecer magicamente no seu celular. É verdade. Vocês viram o trailer do filme da Sony, né? Que é baseado num livro do Wattpad? Não. Que não? Tem um livro do Wattpad que bombou muito, chamado After, que é um livro que no começo era uma fanfic com Harry Styles saindo do One Direction. É o maior, não é? É o livro mais lido da história do Wattpad, isso, não é? Não sei se já superaram agora, né? Mas foi durante muitos anos o livro mais lido da história do Wattpad. Bilhões de leituras, literalmente. E aí virou filme. Filme, tipo, vai passar no cinema, circuito blockbuster internacional. E aí mudaram, não vai ser o Harry Styles, né? Botaram outro nome no cara lá, um Horde, não sei o quê. E saiu o trailer, cara. Agora é produção cinematográfica. Pois é. Sem falar, né, do que a gente já citou do pessoal do Wattpad que... não, ou isso vai ser mais pra frente. Fala do pessoal do Wattpad que é chamado pelas editoras. Não, pode falar. Vamos lá, então. O que pode acontecer com um autor que é publicado no Wattpad? Quais são os futuros desse autor? Bom, morrer todos iremos, né? Diga por si mesmo. Tem um pessoal que escreve sobre vampiro lá no Wattpad que acha que não vai, não. Então vai lá, Jota. Traga-nos os casos de sucesso, os cases. A gente na verdade, a gente tinha que começar com o Felipe, né? Já que ele é um, né? Que carinho, cara. Aconteceu comigo, assim, de O Mais Leve que o Ar, que é um livro que eu coloquei no Wattpad, ele teve muitas leituras, e aí eu recebi a ligação da editora Lote 42 querendo publicar no formato tradicional. E aí eles reeditaram o livro, né, eu acrescentei capítulos, ele saiu numa edição super linda, com ilustrações norueguesas e tal, a capa diferentona, e vendeu bem, tá massa. Quando eu trabalhei na editora Abril, aconteceu isso que eu falei, né, de me chamarem e falarem, a gente quer um livro só com autor do Wattpad, então escolhe aí 10 autores do Wattpad, você escreve um conto também, vamos lançar um livro aí. E foi um negócio assim, tipo, tiragem inicial, nível editora Abril, quando ela estava financeiramente saudável, e aí vendeu bem também, foi maravilhoso. E aí tem os casos que tem a Barraca do Beijo, que foi um sucesso também, né, que era um livro do Wattpad, virou um filme no Netflix, e o filme bombou pra caramba, e virou livro também, foi lançado pela Astral Cultural aqui no Brasil. Mas peraí. Vamos devagar, estamos em Felipe Sally. Conta melhor essa história do Mais Leve que o Ar. Fala logo que você foi comprado pela Netflix, fala. Fala que você foi comprado pela Netflix. Vamos por partes, começa falando um pouco sobre o que é o livro, e aí conta a história. Conta a história do livro e conta a história por trás do livro. Mais Leve que o Ar é um romance de fantasia, é uma história de amor no mundo de fantasia, que é a Melissa, que é uma bruxa, ela pode conjurar flores, ela se apaixona pelo Pablo, que é um inventor, e ele quer inventar uma máquina voadora, né, que seria um avião, ele é obcecado por isso, e meio que a obsessão dele é um empecilho no relacionamento dos dois, na relação dele com o mundo também, o livro é sobre isso. E tem elementos da história do Brasil, Santos Dumont, né, etc. Inspirações. E aí você escreveu o livro e falou, vou mandar pra uma grande editora, vou mandar pra Record, vou mandar pra Roku. E como todos os autores
do mundo, você ou não recebeu resposta ou recebeu uma resposta genérica. Até aí Pois tudo é. normal. Exatamente, eu mandei pra todas essas editoras, Record, Roku, aí toda Intrínseca, que ainda é minha de traduções, me beija Intrínseca, por favor, vamos assinar contrato aí. 5 meses na associação, por favor, Intrínseca. Enfim, aí, negociação não, meses tentando convencê-los a me publicar. E aí todas as editoras, né, responderam não responderam. Teve até uma editora bem pequenininha que aceitou publicar, e ela faliu um mês antes de publicar o livro. Nossa. E aí eu fiquei com... acontece. Eu fiquei com o livro na gaveta. E aí eu falei, vou publicar no Notepad. Fiquei na gaveta? Ué. E aí lá que começou... A galera gostou da história. E aí a galera começou a compartilhar nas redes sociais, começaram a falar. E aí aconteceu uma coisa bem legal pra mim, que foi a imprensa tradicional, né? Tipo, os jornais, o G1, o R7, esses lugares começaram a ligar pra mim querendo saber o que é isso, né? Que a galera tá lendo livro no celular e tá gostando, e que história é essa? E aí esse movimento da imprensa, porque o Wattpad me levou pro público. O Wattpad fez eu conseguir leitores. A imprensa conseguiu conseguiu fazer com que eu conseguisse contatos profissionais do mercado, assim. E aí eu comecei a conhecer gente, a conhecer editores, até o dia que a Lote 42 me chamou e eu publiquei. E aí minha única condição, tanto para a Lote 42 quanto para qualquer outra editora que me procurasse, assim, né, era uma coisa que eu coloquei, que era a minha única condição de verdade, que era não tirar o livro do Wattpad para publicar em papel. E aí só a Lote aceitou isso. E aí foi por isso que publiquei, e foi tipo uma experiência maravilhosa, cara. Foi um livro que pagou meu aluguel, foi o livro que apresentou a muita gente, fez viajar para conhecer cidades novas para falar sobre o livro e tal. E é graças a ele que hoje eu vivo só como autor. Como eu sei que tudo começou por causa do Wattpad e é lá que tá o meu pulo do gato, a minha força, eu continuo escrevendo lá sempre. E aí eu comecei a publicar pela Amazon também, que é uma coisa bem bacana e tal. E é isso. Aí. E só não falou que teve mais de 1 milhão de leituras, né, Felipe? Então, juntar todos os livros assim, né? Tem esse detalhe, né? Esse detalhe. Mais de 1 milhão de leituras. Se juntar todos os livros do Wattpad, eu tenho, 2 milhões e pouco de leituras por enquanto. E isso é bem legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Caraca. Muito massa tá andando, assim, sei lá, na Bienal do Livro, e aí as pessoas, tu é o cara que escreveu aquele livro? Aí eu falo, eu gostei desse livro e tal, eu converso com eles, aí, tô dando na Livraria Cultura, as pessoas reconhecem e tal, isso é muito bacana, cara. Isso é bem legal. O legal é você ver que as editoras, elas vão atrás das pessoas que bombam no Wattpad, né? A gente teve o Felipe, que foi pra Lote 42, né? Mas teve o Marcos Barcelos também, né? Que foi lá pra Faro também. Tem a Cris Salles também, né? Vai me ajudando aí, Felipe. Eu não lembro tudo. A Cris Salles foi pra Planeta, a Tati Machado foi pra Astral Cultural. Tati Machado, pode crer. Enfim, todos esses saíram no livro da Editora Abril também, né? Porque eu peguei toda essa galera e coloquei no livro só. E tudo isso é com o pessoal que ganhou o lotes dos seus respectivos anos com o livro, ou alcançaram um determinado número de leituras. Então você vê que a plataforma, se ela está sendo vigiada nesse exato momento pelas editoras, eu não sei. Mas o fato é que ela foi, e é uma grande chance de continuar estando, né? E, assim, isso é um puta de um incentivo para continuar publicando, né? Quando eu comecei a publicar o Asas, a ideia, como eu falei antes, era, assim, despretensioso. O maior objetivo para mim era que, por ter um podcast de literatura, e literatura para escritores, eu precisava de algo publicado para não parecer aqueles empreendedores de palco que virou milionário vendendo palestra de como ser milionário, né? Aí ficaria complicado. Palestra de pirâmide. Exatamente, aí eu precisava ter alguma coisa publicada. E eu já tinha esse romance na gaveta que eu tinha feito em conjunto, eu tinha feito com um coach, com um ex-editor da época, e aquilo na gaveta eu falei, vou começar a revisar e vou jogar no Wattpad e ver o que dá, né? E antes de dizer qual foi o resultado, nos diga sobre o que é esse livro. Tá. Então, o meu livro é uma fantasia urbana. Ele é uma fantasia urbana que se passa aqui em São Paulo, mas necessariamente no bairro da Liberdade, onde tem um menino que se chama Benjamin, que ele tem 17 anos, e ele é esquizofrênico e mora com uma família neopentecostal radical.
né? Então, boa parte da abordagem do livro é sobre por ser uma família interiorana também, isso me permitia trazer preconceitos do passado que a religião tinha com determinadas doenças, né? Que tinha aquela parada de pessoal que escrevia com a mão esquerda apanhava para não... Porque a mão esquerda quer escrever era quem tinha o diabo no corpo, essas coisas, né? E esquizofrenia é coisa de quem escuta vozes. Então, no passado, isso era muito assemelhado à possessão demoníaca, esse tipo de coisa. E isso acabava fazendo da vida de algumas pessoas que tinham doença o inferno, né? Então, eu trago esse personagem que tem esse problema dentro dessa família, mas um belo dia ele descobre que realmente é alguma coisa que ele tem no corpo dele, que na verdade é o último deus grego ainda existente, porque o resto, toda a mitologia cristã matou. E sobrou esse. E por conta disso, ele é o último alvo, né? Para todo esse mundo cristão que a gente tem, né? Esse mundo etéreo cristão. Ele vai ser perseguido durante o livro todo. E o objetivo é, primeiro, tentar viver, já que ele não consegue viver dentro daquela casa. Né? Ele não sabe como é que é o mundo lá fora, ele quer estudar, não pode, porque, enfim, ele é meio que a aberração de uma pequena cidade. E quando ele vem para São Paulo, para uma cidade maior, ele vai começar a descobrir pessoas, ele vai começar a se descobrir como pessoa também, porém, tudo isso com a liberdade dele imposta, né, colocada em perigo, por estar sempre sendo um alvo eterno aí. Aí a história se passa mais ou menos nesse ponto. Eu gosto de falar que é meio que Percy Jackson encontrando deuses americanos com um pouquinho de toque dark. E no Brasil? Bem bacana. Você citou o prêmio What's. Então explica o que é o prêmio What's e como que você ganhou. Ah, tá. Depois que eu fiz a publicação, eu faço publicações semanais dele, né? E da primeira vez que eu tinha publicado, aliás, no ano que eu publiquei, deu 4 meses, tava no meio do prêmio What's 2017, né? E aí eu fui saber o que era, né? E o prêmio What's é você concorrer a prêmios de acordo com o gênero do seu livro. Dá pra gente resumir assim, né, Felipe? Na época era assim, né? Sim. E aí você concorre lá ao prêmio What's, você coloca lá a tag do prêmio, e aí normalmente vai de 25, 30 mil pessoas normalmente que se inscrevem no prêmio. E aí, de acordo com a sua história, que ela vai ser lida por várias pessoas que não... Imagino eu que... Eu não sei se são os embaixadores quem lê, aí o Felipe quem pode falar por mim. Mas eu sei que existe uma equipe que lê as histórias e você vai passando de fases, você vai entrando em listas de pessoas que estão sendo mais requisitadas. Então, por exemplo, a primeira lista são de pessoas 600 pessoas que foram escolhidas ali daquele montante todo que se inscreveu. Dessas 600... pelo menos nesse ano, a segunda lista foi para 150. E aí, dessas 150, eles escolhem mais 25, que são os vencedores de cada categoria, né? E aí, as categorias vão variando. Antes, eu acho que teve uma mudança do ano passado para esse, se eu não me engano, porque tinha o melhor em fantasia, o melhor em ficção científica. Agora eles colocaram nomes mais sugestivos. Tem a categoria Destruidor de Corações, que é a categoria que eu acho o nome mais legal, inclusive. Tem a categoria Construtores de História, que é a minha. Criadores de Mundos. Criadores de Mundos. Enfim. E aí é só você realmente colocar a tag lá e eles vão, de acordo com como você tá indo na história, eu percebi que a minha categoria, quando eu fui ler o que ela significava, né, porque não ter um nome muito específico faz com que a gente tenha que ler. Que absurdo, tem que ler, onde já se viu. Gente, que mundo, gente. Olha, não tem nenhum vídeo pra mostrar pra gente, acredita? Aí, a minha categoria era de histórias que elas vão crescendo conforme a trama vai passando, né? É mais ou menos isso que significa. E aí eu acabei levando por essa categoria. Mas como eu disse, foi algo bastante despretensioso, porque eu já tinha o livro já escrito, né? Eu não escrevi com o intuito de ganhar o prêmio nessa categoria, né? E aí, quando chegou, foi maravilhoso, porque, como eu falei, não tava dormindo, eu fui acordado por ligação da Lígia, amiga minha que é da VEC Editora, e gritando comigo, eu não sabia o que estava acontecendo, eu achei que tinha feito alguma coisa muito errada, por causa do tom que ela tava falando comigo, e até ela falava, você ganhou, e eu ficava, o que eu ganhei, cara? Minha vida tá uma merda. Aí quando eu vi que ganhou mesmo, eu falei, putz, não acredito. E foi um negócio incrível, né? E acabou de ganhar, né? Tipo, faz 2 meses que foi anunciado. Eu não cheguei a ir pra lote 42 igual o Sally, né?
Mas é muito engraçado como muda o tratamento de... os editores vieram falar comigo, né? Eu conheço bastante editor por conta do podcast, né? E os editores virem falar com você, pessoas que são influentes do mercado virem falar com você, pessoal de agência literária vindo falar com você, para parabenizar, para querer saber qual que é a história. É muito legal mesmo, assim, você para pensar que em 1 minuto, muita gente acha que o Wattpad é só uma publicação normal, tipo, uma brincadeira. E no minuto seguinte você ganha a parada e um monte de gente começa a te levar a sério. E aí você pensa que uma hora, né, você vai acordar e tudo não vai ter passado de um sonho. Mas é muito legal, assim, o quanto que esse reconhecimento da plataforma acaba proporcionando esse tipo de contato. Tanto que eu já comecei a ter contato já com editores que já me pediram para mandar alguma coisa no mesmo universo da publicação do Wattpad, até por conta de ter esse porém que o Felipe colocou quando ele foi publicado, né? Tipo, essa história de você não querer arriscar em algo que já está publicado gratuitamente e tal. Então já teve gente que me pediu já para fazer alguma coisa no mesmo universo para publicar. E sim, tá sendo bem legal. Eu tô esperando um 2019 bem bacana, assim, pelo menos no ponto de vista literário pessoal pra mim. Mas faz todo sentido essa mudança, né? Porque se você parar pra pensar, muitas das pessoas que têm preconceito em relação ao Wattpad, elas têm preconceito porque é gratuito. Mas não só isso. É porque por ser gratuito, dá pra colocar qualquer coisa lá dentro, né? Eu já dei uma boa olhada e eu vejo, assim, que existe uma grande discrepância em questão de qualidade. Tem coisas muito boas e tem coisas que não são boas. Sim, sim. Até porque tem coisa que foi uma menina de 9 anos que escreveu, né? A gente não sabe. Tem muita coisa que é assim, nossa, que estranho esse texto. Às vezes foi uma menina de 7 anos, 8 anos que escreveu. E a gente não sabe. Mas aí que tal, Karen? Isso acontece também na publicação física, né? A gente, novamente, Bruno Borges aí, né? Mas aí entra essa questão do, querendo ou não, o valor investido faz uma diferença. Porque a menina de 9 anos que tá escrevendo pra se divertir, colocando ali pra mostrar pras amigas e tudo mais, ela não vai pagar 20 mil pra ter um livro impresso. Não, mas o cara que paga 20 mil pra ter um livro impresso não garante nada também, né? Eu não tô dizendo que isso garante que a qualidade seja boa. O que eu tô dizendo uma pessoa que investe 20 mil, ela tá tentando se tornar uma profissional, tá tentando entrar no mercado. Agora, uma pessoa que tá no Wattpad, existem as pessoas que já são profissionais, estão no Wattpad, e existem as pessoas que não têm interesse em se tornar profissionais, estão só fazendo aquilo por um hobby, por uma brincadeira. Então acaba que tem uma diferença, né? E aí quando a pessoa vai e ganha o prêmio What's, você olha e fala, não, esse cara aqui, ele tá fazendo sério, ele tá escrevendo pra valer, ele tá se esforçando, ele não tá só brincando com os amigos e fazendo como hobby. Ele tá querendo levar a sério. A parte mais legal do prêmio What's, pra mim, é que eles colocam tipo um selo especial na capa do seu livro, né? Sim. E às vezes eu tô procurando o que ler no Wattpad, assim, aí eu vejo um livro com um selinho e falo, esse livro aqui tem uma validação boa já. E aí eu já entro nele, assim, é legal, ele ajuda a fazer essa triagem, assim. Pois é. Esse ponto que você tinha falado aí, cara, dá um assunto pro episódio inteiro, na real, né? Assim, de qualidade literária e tal, né? E assim, o caso do Bruno Borges, inclusive, ele foi publicado tradicional, né? Sinceramente, eu nem fiquei sabendo. Eu vi que ele ia ser publicado, mas depois sumiu do mapa, nunca mais ouvi falar. Porque é o menino do Acre, né? É o menino do Acre. O marketing dele foi sumir. Só que ele não foi publicado por uma editora massa, né? Ele foi, tipo, publicado... Porque, assim, quando ele voltou... A gente tá falando do menino do Acre, não. A Jota não respeita a pauta, não. Quando ele voltou... Não, peraí. Pra quem não conhece, pra quem não estava nesse planeta... Conte-nos, então. Quem é o menino do Acre? É um menino do Acre que aí, um dia, ele... É um menino do Acre. Um dia, os pais deles acordaram e ele não estava em casa e o quarto dele inteiro tinha sido tomado por mensagens criptografadas pintadas nas paredes, no chão, e tinha uma imagem de um filósofo, sei lá o que era aquilo, uma estátua no meio do bagulho, e ninguém sabia onde estava o menino do Acre, e aí ficaram procurando esse garoto e tentando desvendar essas paradas criptografadas que ele deixou. E aí, quando ele voltou, ele falou que ele estava meditando na floresta, estava sozinho fazendo uma parada que ele não podia contar pra ninguém,
mas que ele tem um livro com uma mensagem muito importante para a humanidade que foi deixado criptografado. E aí ele falou... Aí quando ele voltou, ele falou, ó... Aliás, antes dele voltar, o pai dele já tinha encontrado os livros, né, criptografados. E aí tinha essa parada, o que tá escrito nesses livros e tal. E aí, quando ele voltou, ele falou, recebi milhões de contatos das editoras querendo publicar a minha mensagem para a humanidade e eu vou escolher o melhor contrato. Mas o que aconteceu? Ele foi publicado por uma editora X, lá do Acre também, que ninguém conhece, nem uma editora grande. Foi uma gráfica, sei lá, não foi uma editora de verdade. Um papel horrível, uma capa horrível, tinha erro de português na orelha do livro. Peraí. Se você tá falando tudo isso, é porque você leu o livro, você comprou esse livro dele. Ou seja, funcionou. O marketing funcionou, tá vendo? O livro do moleque chamava TAC, Teoria da Absorção de Conhecimento, onde ele falava técnicas que ele aprendeu para ser mais inteligente, para absorver conhecimento mais rápido. Só que ele não absorveu conhecimento nenhum, porque ele só falava besteira maluca lá. Bom, ele absorveu conhecimento de marketing. Pois é, cara. Ele falava aquele efeito de Blair, né? Você falar que o livro que o filme é baseado em fatos reais. Isso aqui não é porra nenhuma, né? Tipo, é só pra vender mais, só pra levar mais gente pro cinema ou pra vender mais livro. Não, aí ele falava que tinha 5 páginas falando que se você não transasse, você seria mais inteligente e tal. Era uma maluquice o livro dele. Faz muito sentido. E aí, só que o livro chegou na lista dos mais vendidos do Publish News. Nossa! Ficou 2 semanas na lista mais vendida do Publish News. Então, algum dinheiro ele ganhou. Marketing, né, cara? Marketing é tudo, né? É verdade. Eu falei, foi uma publicação, né? Vamos colocar aí. Eu não sei se foi tradicional, na real. Eu conheço alguns editores que negaram o livro, que falaram que era bizarro demais. Mas, assim, querendo ou não, é uma publicação assim, horrorosa, muito erro e tal. Inclusive, as resenhas que fizeram desse livro são incríveis. Aconselho vocês a lerem todas. Vão rir muito. E, assim, né? Tipo... tem muita coisa no Wattpad que é muito melhor que isso, na real. Né? Então, assim, é aquela parada. Eu acho que se for pra ter algum motivo, assim, de falar, não, mas o Wattpad tem muita coisa ruim. Olha, tem muita... veja bem, né? É que é muita coisa que chega pra gente, tipo, é coisa que tá bombando e tal. Mas teve uma mesa que eu tava, faz 2 anos, conversando com um monte de autor, que o pessoal tava falando do boom da Amazon americana, dos romances eróticos com dinossauros, né? Então, assim, acontece, gente. Acontece. Quem falou que romance erótico com dinossauro não era bom? Então, mas a questão é essa, tipo, não dá pra gente falar que tipo, acontece só no Wattpad. A gente vai encontrar o freak em tudo, né? A diferença é que quando é livro físico, é mais difícil o que é ruim chegar pra gente. Até por a questão cultural, por a questão de que o Brasil lê pouco, então a gente não tem acesso ao nicho do nicho da literatura, né? Acho que muito disso influi. Até porque o livro do Felipe Neto foi publicado de maneira tradicional, distribuído em livrarias, e é aquilo que ele é, né? É aquele livro. Tomara que a editora Leia não esteja escutando isso, senão... Não, o da Leia é até bacana. Tem um outro que ele publicou depois que é bem ruim. Tem um fora da Leia? Tem. Porque ele publicou pela Leia... Nossa, não sei por que a gente tá falando sobre isso. Ele publicou um da Leia, que é uma... que se chama A Vida por Trás da Câmera, sei lá, que é uma egotrip maluca, assim, só que é um livro. É uma história, ele contando a história da vida dele, sabe? Menino do YouTube. Menino do YouTube, né? É a vida mais interessante do mundo, mas é um livro. É um livro que, assim, se você gosta do canal dele, você pode até se interessar e tal. Mas aí eles lançam um outro livro depois, que se chama... Acho que não tem nem nome, acho que é Livrão do Felipe Neto, sei lá. Que aí tem umas paradas tipo, entrevista com meu pai. E aí tem páginas dele entrevistando o pai dele, tá ligado? Essas coisas, assim. Parece cativante. Tá, tudo bem, gente. Eu não estou dizendo que o Wattpad é o único lugar do mundo que tem coisa ruim. Foi convencida. E, olha, não me entendam mal. Também não estou dizendo que crianças de 9 anos não devam escrever no Wattpad. Muito pelo contrário, tem que escrever sim. Mas, se você está procurando uma leitura no Wattpad, esses selos ajudam. Ajudam você a mostrar quem são os autores que estão despontando, que estão fazendo um trabalho sério e... levando a sério como um todo, né? Porque não adianta também entrar lá, publicar um capítulo e abandonar, ir embora.
Pode ser o melhor capítulo do mundo. Se o livro ficar incompleto, ele não serve pra nada. Eu escolho muito minhas leituras também pelo buzz que ele tá fazendo em outras redes sociais, sabe? Às vezes a galera no Twitter tá comentando muito sobre um livro, e aí porque é que nem no Netflix, sabe? Tem um monte de coisa no Netflix, isso aqui em uma hora a galera começa a falar só sobre uma série lá, e tu vai assistir, ela é boa mesmo. Isso acontece com o Wattpad também. Eu quero saber de vocês dois. Qual a principal dica que vocês dão para quem decidiu estrear no Wattpad? O autor ainda não publicou nada em lugar nenhum, tá com o texto aí, tá trabalhando no texto, ou tá com ele pronto, e falou, não, vou postar no Wattpad. Qual é a dica de ouro que vocês dão? Qual é aquela dica que vocês gostariam que alguém tivesse dado pra vocês no início? E aí? A Jota. Cara, eu errei muito já, hein? Putz, lá eu tenho que pegar o maior erro aqui. Pera aí, se você tiver aí na ponta da língua, eu vou pensar aqui nos erros todos que eu fiz já lá. O Jota foi pro cantinho ali, sentou de frente pro espelho e tá refletindo. Não, é exatamente assim que eu tô agora. Exatamente assim. É o que eu também tô sentado em frente ao espelho aqui. Acho que as duas maiores dicas é o seguinte. Publicar com periodicidade. Então, escolhe um dia da semana, publica sempre nesse dia da semana, ou publica todo dia se tiver muito material, ou de 15 em 15 dias, mas com uma periodicidade, e responda a todo mundo que comentar no seu livro. Essas são as maiores dicas. Pra mim, a principal, paciência, mas tipo, paciência mesmo. Paciência a nível de, você publicou, sei lá, agora, 11 horas da noite, você publicou. Daqui a meia-noite você vai chegar lá, não tem nenhuma leitura, calma. Sim. Uma hora vão começar a ler. O Wattpad é uma parada que, assim, é um tanto quanto inexplicável o sucesso. Teve amigo meu que eu conheci quando tinha 20 mil leituras. Falava, não consigo mais publicar, o pessoal não lê e tal. E 20 mil leituras é um número, assim, ok, né? E aí um belo dia, sei lá o que aconteceu, ele ganhou 100 mil leituras. E hoje ele tá com 200 e poucas mil leituras. É uma pessoa que vai ser vista por algum motivo. E sim, não há uma explicação. Simplesmente a pessoa certa deve ter lido ele e isso fez com que ele aparecesse para mais gente e outras pessoas foram lá, os seguidores dessa segunda pessoa leram ele e foi assim fazendo essa árvore, né? Paciência tanto nesse ponto, quanto paciência também no que se refere a você postou a parada. Postou, segunda-feira, bombou. Deu 100 leituras em 10 minutos. Um monte de gente comentando, querendo mais. Você quer publicar mais uma. Mantenha a periodicidade. Porque às vezes é bom você segurar também um pouco, né? Porque quanto mais você deixa as pessoas no hype, mais elas vão estar afoitas para ler também quando chegar a próxima. Então se você vai fazer, por exemplo, 2 publicações por semana, né? Faça 2 publicações por semana, nas datas certas. Independente do hype, de você falar, putz, eles estão gostando tanto que hoje eu vou postar 2, 3. Porque, sem falar que, além de você acabar queimando pauta, vão ter horas que você não vai estar tão afim de escrever, ou que você pode estar, sei lá, doente, e vai faltar capítulo para você. Então, a paciência é boa para esses 2 pontos. Fora a paciência, melhorar a escrita, sempre. Acho que pensar em escrever melhor deve ter, assim como é uma obrigação no mercado, acho que tem que ser levado pro Wattpad também. Sempre pensar em, quais são os meus vícios aqui do meu texto? Que frases, que palavras que eu tô repetindo? Quem são os meus maiores leitores? E eu posso pedir para eles me apontarem se eu tiver erros de ortografia ou repetição de palavras. Eu tenho os meus. As pessoas leem o meu romance lá, o Asa, lá no Wattpad. Quando elas vêm falar comigo nas redes sociais, eu falo, se você vê alguma coisa errada, aponta lá pra mim. Se você vê que eu tô repetindo o mesmo argumento muitas vezes, aponta lá pra mim. Porque, pelo menos pra mim, o Wattpad tá servindo como uma baita de uma plataforma de leitores beta e uma plataforma pra eu saber quem é o meu público. Porque se tem uma coisa que é fato no Wattpad é que, pela diversidade de idades que tem ali de pessoas publicando e lendo. Ontem eu tive um leitor de 72 anos, cara. Assim, eu fiquei, como assim tem um cara de 72 anos me lendo? E a maioria das pessoas que me leem tá entre 18 a 25. Então, as pessoas que continuam lendo, você vai saber quem é seu público. Então você sabe como que você pode interagir com eles, como que você pode modificar a sua escrita para aquela idade e quais são os argumentos que são melhores para aquelas pessoas que estão lendo se identificarem mais com a tua história. Acho que esse é o ponto. Escrita e paciência. Muito bom. Eu quero dar uma dica também para essas pessoas que estão publicando no Wattpad.
Não sejam como eu. Aprendam... Olha aí. Aprendam a usar a ferramenta direito. Porque senão faz que nem eu. Olha só, tem inbox no Wattpad, tem mensagem de 5 anos atrás. Não é magia, é tecnologia. Né? Então entra lá, fuça. O site, ele funciona em vários países, ele tem vários idiomas, então se por acaso você entrar aí e ele estiver em inglês, ajeita as configurações porque tem em português. Mexa no site inteiro e saiba como que ele funciona. E use o melhor do que eu. Então tá, pessoal, vamos chegando ao final do nosso Papo de Autor. Eu quero agradecer muito a vocês dois, Felipe Sali e a Jota Oliveira. Muito obrigada por virem aqui, os reis do Wattpad. Olha aí, ó, Monarquia mandou um abraço de novo. Obrigada por trazerem o conhecimento de vocês, compartilhar um pouco da história de vocês mesmo, do que vocês aprenderam por essa jornada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E para o ouvinte, entre no grupo do Papo de Autor, nós temos um grupo no Facebook, facebook.com/Papo de Autor Oficial, /grupos/Papo de Autor Oficial, enfim, digita Papo de Autor, é fácil de encontrar. E nos conte no grupo qual que é a sua experiência no Wattpad. E aí, por fim, eu peço a vocês dois que digam pro pessoal onde que encontram os livros de vocês, além do Wattpad, o trabalho de vocês, né, o podcast e tudo mais. A Jota, faça aí o seu jabá. Tá, primeiro eu vou agradecer aí o convite, viu, cara? Eu acompanhei bem o comecinho do Papo de Autor, quando você tinha começado a fazer as primeiras transmissões e tal. Eu sempre gosto de acompanhar os podcasts que falam sobre escrita criativa, por motivos óbvios, né? E eu adoro o trabalho que você faz, atende um nicho que eu vejo que precisa ser atendido, tal como boa parte dos outros podcasts também, mas eu vejo que você tem uma pegada um pouco mais pro independente, o pessoal que gosta mais de RPG, e assim, acho que ocupar locais e falar com os mais diversos tipos de pessoas é importante. Então, eu gosto do que você faz aqui e espero que você continue fazendo por um bom tempo. E os meus trabalhos hoje, né, sendo bastante redundante aqui, eu tenho o podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, que vocês podem encontrar lá pelo site do leitorcabuloso.com.br. O 12 Trabalhos do Escritor é uma oficina em formato de podcast, né, uma oficina literária, onde eu convido autores do mercado nacional, editores, agentes literários, enfim, e autores independentes também, para falar sobre minúcias do mercado literário num ponto de vista mais teórico. Eu também tenho um segundo podcast, que é um podcast que está saindo pela rede do 30 Minutos, está no 30minutos.com.br, né? O primeiro está no leitorcabuloso.com.br, e esse do 30 Minutos eu faço junto com a Janaína Bianchi, que é autora do Lobo de Rua, pela editora Dan Blanche, onde a gente faz uma versão do 12 Trabalhos prática. Mas fala, mas como que faz uma versão prática em podcast? A gente convida autores para mostrarmos para os ouvintes como que é o processo de criação de histórias desses autores. Então a gente chama, normalmente de 2 em 2 autores, o Felipe Salles já apareceu lá, inclusive, e a gente pede para os ouvintes mandarem os ICs de histórias que eles gostariam de verem sendo retratados pelos autores, e em 5 episódios, com 10 autores convidados no total, a gente faz uma história completamente no improviso, abordando o universo macro, universo micro, personagem principal, antagonista, conflito e título, né? E no final a gente tem uma história completamente no improviso, com a atuação das pessoas que escutam. E aí a gente vê lá como que cada autor, dependendo do gênero que eles escrevem, né, ou um policial, um autor mais de chiclete, ou como que, quais são os pontos fortes desse tipo de narrativa e como que eles conseguem atuar em qualquer tipo de ambiente que você coloca eles através do improviso, né? E além disso, eu tenho uma romance no Wattpad, que provavelmente vai ficar o link aqui no episódio, e também eu atuo nas redes sociais, hoje mais no Twitter do que no Facebook. O Facebook tá como AJ Oliveira, só as 2 letras, e o meu Twitter é @AJ por extenso _Oliveira. E aí lá eu fico falando sobre a vida, sobre minhas frustrações, sobre o processo criativo de vez em quando eu tô muito feliz, e grande maioria dos casos xingando o Jair Bolsonaro. Todos esses links estarão na descrição do post. E você, Felipe, onde que encontra o seu livro? Fala aí um pouco das suas redes sociais, faça o seu jabá. Bom, eu também estou em todas as redes sociais, como Felipe Sali, é bem fácil me encontrar por lá, eu também, né, estou sempre xingando o Bolsonaro aí,
E o meu livro mais leve que está na loja Banca Tatuí, bancatatuí.com.br, que é a loja da editora Lote 42, onde você pode comprar. Você também pode comprar em outras livrarias, tal, mas eu aconselho você comprar na bancatatuí.com.br, porque é um lugar bacana, assim. E o que eu queria divulgar mesmo agora é porque eu tenho um projeto novo que vai sair, tipo, daqui uns dias, quando o podcast sair, ele já vai estar na rua, que é o Clube dos Jovens Quebrados, que vai ser um livro que eu vou publicar de uma maneira um pouco diferente. Vai ser um capítulo por vez, mas eu vou colocá-lo em todas as plataformas e todos os formatos possíveis. Então você vai conseguir ler esse livro no Wattpad, no Swik, no Facebook, no Instagram e no Tumblr. Vou tentar no Twitter também, mas não garanto nada. E é um livro que eu tô gostando bastante de escrever, assim, é uma história que eu escrevi, assim, me divertindo, sabe? Sem me preocupar o que as pessoas vão pensar. É uma coisa que eu sempre quis fazer. É tipo uma releitura do Clube dos Cinco, é um filme antigo do John Hughes, e tá bem legal. Então quem quiser conhecer é só procurar no Instagram, no Facebook, no Tumblr ou no Wattpad, o Clube dos Jovens Quebrados. Com certeza já vai ter saído quando o podcast for ao ar, porque demora um pouco pro podcast sair, mas eu vou colocar o link quando sair também. Maravilhoso. Quanto a mim, vocês encontram praticamente todos os meus livros no site da Jambô Editora. Tem a Joia da Alma, que é o romance oficial do Cenário de Tormenta RPG. Tem a antologia de Tormenta também. E tem a série Crônicas de Miríade, com 2 volumes e um spin-off, que esse se passa em um universo próprio. E um dos meus livros, que é o A Rainha da Primavera, ele tá no Wattpad, ele tá completo. Ele tem, inclusive, a primeira edição, que tá lá ainda, apesar de tudo. E tem a segunda edição. Eu recomendo que leiam a segunda edição, tá? Porque, obviamente, eu editei o livro. E ele tem, inclusive, um audiobook. Dá pra ir lendo e escutando o audiobook ao mesmo tempo. Ah, que legal, que legal. Inclusive, eu fiz assim, com o pessoal da internet. Eu peguei um daqui, outro dali, cada um gravou as vozes. Foi uma coisa bem, meio colaborativa até. Tem uns personagens que, a partir do momento que esse audiobook foi feito, pra mim, a voz do personagem é aquela da pessoa que gravou pra mim. Então, foi bem legal. E tá no Wattpad, dá pra entrar no Wattpad. Tem o player do YouTube no próprio Wattpad. E é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês dois, obrigada a quem tá ouvindo até agora. E a gente se vê no próximo Papo de Autor. Tchau, tchau. Deem tchau. 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 Tchau.